podemos oferecer um outro elemento que a ciência em si não contempla, que é a dimensão espiritual. Mas sem pensarmos também que tudo é espiritual. Né? O mundo também é físico. Com certeza. Tá? Mesmo que você diga que a dimensão física é pura concentração de energia, mas ele é físico também. Tá? Nós somos seres humanos que precisamos sobreviver, né? Para não gerar uma nova alienação, porque às vezes a gente pode sair de uma alienação terrena para ir para uma alienação espiritual. Tá? Eu pego o conceito de imortalidade dos gregos. Ser imortal não é morrer para depois sobreviver. Ser imortal é você estar vivendo intensamente sua vida aqui e agora. Eles diferem imortalidade de eternidade. Não adianta quanto tempo a gente vive, mas como a gente vive. A qualidade, né? Então, eu acho que essa é uma questão capital, pensar o espiritismo como uma ferramenta, um dispositivo a mais, e pensar nas bases reformistas do pensamento, que deve começar na academia, nas escolas, e eu acho que aí a missão da educação é fundamental na transformação desse espírito humano. Spencer, nós sabemos que você viaja pelo mundo afora fazendo palestra, fazendo pesquisa, estudando, né? Dentro desse tema, demências em geral e a morte social do idoso, lá fora, recentemente soube que esteve na Inglaterra fazendo palestras, a sua percepção sobre o mundo fora do Brasil, nessa questão que está abordando? Assustadoramente, nós percebemos um continuismo do modus vivendi, seja do primeiro para o terceiro mundo. O modo como as pessoas pensam, com diferenças culturais pontuais, né, típicas do genótipo cultural de cada população, de cada país, claro. Mas, no âmbito geral, as pessoas estão padecendo do mesmo mal, falta de sentido de vida, porque a forma como o sujeito passou a construir sua filosofia de vida na relação com o outro, na relação com o mundo, ela é universal. O que eu percebo, para onde eu vou, que as necessidades humanas são sempre as mesmas. As pessoas precisam ter a experiência do amor. Estão carentes. Carentes, sofridas, estressadas, seja na Inglaterra, seja em Portugal, na Alemanha, isoladas. Na Inglaterra existe um dado muito interessante sobre os idosos. Os idosos, normalmente, porque os ingleses têm um hábito de pouca convivência social, eles são muito introspectos e são muito formais. Então, o que acontece às vezes é que o idoso na Inglaterra, a perspectiva de vida são de 80 anos. No Brasil, de 60 a 65, dependendo da região. Então, muitos idosos chegam, no caso, um casal, né, os filhos casam-se, vão para seus próprios domicílios, um casal, morre um deles, o outro cai numa solidão profunda, e muitas das vezes aconteceu um caso, inclusive, quando eu estive lá em Londres, de uma pessoa que estava morta lá, um senhor de 82 anos, há 3 anos na sua casa. Só foi descoberta a sua morte porque estavam chegando cartas de cobrança que ele não estava pagando, e o cobrador foi lá. Quando foi lá, verificou já em condições cadavéricas, né, em condições de putrefação total, que o corpo já estava lá há 3 anos morto, sem que ninguém soubesse, porque ele não recebia visita de ninguém. Então, são muitos casos de idosos que morrem sozinhos, sem que a família saiba, tamanho abandono desse idoso. Então, um problema que acontece lá na Inglaterra, mesmo com as condições sanitárias públicas muito boas, e aí merece ressaltar, bem superiores à do Brasil, claro. Mas a percepção filosófica da vida não difere aqui ou acolá. Então, o que eu percebo é a necessidade humana de ter a experiência do amor, de ter essa paixão pela existência, e isso está muito comprometido em qualquer parte do planeta. Spencer, mas com tudo isso que você está expondo, já alguns passos foram dados aqui no Brasil, no sentido de tentar reverter ou estancar um pouco essa corrida, porque eu acho que a pior coisa que tem é a solidão. Gera angústia, gera medo, gera tudo. Nós percebemos na própria instituição do GEAP um dinamismo social. Eu percebo muito que a maioria dos trabalhadores do GEAP são idosos. Pessoas atuantes, ativas, estimuladas, motivadas, dando sentido de vida à população de jovens
perdida. Incrível, né? Então, são pessoas que estão ali por quê? Porque elas conseguiram alcançar um nível de consciência que recupera dimensões que a sociedade em si não está mais contemplando, que é essa dimensão afetiva. Para representar isto, sei que o tempo está sendo esgotado já, tem uma peça literária muito significativa da Mary Shelley, que é uma escritora britânica, que ela é autora do célebre livro que deu, digamos, ilustração cinematográfica ao filme de Frankenstein, que o Dr. Victor Frankenstein, a ideia central dele era justamente produzir um super-homem, né? Um super-homem numa versão nietzscheana mesmo, de Nietzsche. E para isto ele resolveu compor este corpo das peças cadavéricas, ou seja, peças de cadáveres, do que cada cadáver tem de melhor. Um atleta, a sua perna, um pensador, seu cérebro. E aí ele foi retalhando cada cadáver e compôs o corpo de Frankenstein. Faltava só o sopro da vida, que é a